base nos resultados reportados no primeiro trimestre de 2024, ainda está valendo a pena aportar na CEMIG nos preços atuais? É claro que existe um desconto aqui, a ação negociada a R$ 10,11, mas também temos aqui o impacto da bonificação dessas ações. Vamos tentar estabelecer aqui um preço justo para a CEMIG com base nos resultados atuais. Quero trabalhar com vocês também duas ações importantes para a nossa carteira. A primeira delas vai pagar muitos dividendos, que é as ações aqui do Banco do Brasil, né? O Banco do Brasil vem entregando resultados sólidos sim, apesar do mercado não ter gostado de alguns pontos, a gente vai manter o Banco do Brasil na carteira, porque além de estar entregando um ROI muito elevado, na casa dos 22%, o Banco do Brasil ainda continua muito descontado e com uma excelente perspectiva de pagamento de dividendos. Isso mesmo, pessoal, ele vai contribuir de maneira significativa para o crescimento da nossa renda passiva. Por fim, vou falar para vocês de uma small cap que vai surpreendeu muito o mercado nos próximos anos, que é o BR Partners. O BR Partners está entregando resultados impressionantes, um ROI de 24% e uma margem líquida de 36%. Isso mostra como a operação do banco é extremamente lucrativa. Anunciou o pagamento de 30 centavos por ação em dividendos para o mês de maio, então isso aqui mostra mais uma vez o compromisso do banco com um payout elevado para os seus acionistas. Tudo isso a gente vai trabalhar nesse vídeo. Se o conteúdo desse canal te ajudar, eu peço que você deixe a sua inscrição. Nós possuímos hoje 14 mil inscritos, porém temos 25 mil espectadores recorrentes, usuários que voltam frequentemente para consumir o nosso conteúdo. Então, por favor, deixe a sua inscrição, contribuindo para o nosso crescimento. Começando pela CEMIG, uma excelente empresa que surpreendeu o mercado com a bonificação de 30% e pagando bons dividendos também nos últimos 12 meses. Mas, olhando para o resultado do primeiro trimestre de 2024, houve uma leve piora nos aspectos operacionais, nada para se preocupar, mas houve retração sim nas margens da companhia. Vejam vocês que nós tivemos uma receita líquida que cresceu 5% nos períodos de comparação. Entretanto, os custos cresceram um pouco mais que a receita líquida, né, 5,9%, e principalmente as despesas operacionais, pessoal, que acabaram crescendo um pouco acima do esperado, né? Então, um aumento aqui de quase 14% nas despesas operacionais da empresa. Tivemos também uma pequena queda no resultado de equivalência patrimonial, uma vez que a CEMIG vendeu alguns ativos ao longo do ano de 2023, como a Aliança Energia e algumas pequenas centrais hidrelétricas. Isso faz parte do plano da companhia de focar no core business. No final, nós tivemos uma retração de 17,5% no lucro líquido do período, na comparação com o primeiro trimestre de 2023. Ponto importante, quando a gente olha aqui para o lucro líquido recorrente, que exclui os efeitos não recorrentes do resultado, nós tivemos uma queda de apenas 9%. Tá? Então, o grande problema aqui tem sido o controle de despesas, porém a companhia ainda vem gerando um EBITDA trimestral na ordem de 2 bilhões de reais, né? E com bom controle do seu endividamento. Né? A alavancagem fechou em 0,8 vezes dívida líquida sobre EBITDA, então podemos falar que a companhia praticamente está trabalhando sem dívidas. Nos indicadores regulatórios, a companhia permaneceu dentro dos limites estabelecidos pela ANEEL. No combate à inadimplência, houve uma leve retração na comparação com os principais trimestres do ano passado, mas ainda permanecendo acima de 99% de contas arrecadadas. As perdas totais continuam em queda, isso mostra um bom controle operacional por parte da companhia. O principal ponto negativo foi, sem dúvidas, aqui um aumento significativo nos custos e despesas operacionais, principalmente nesses dois itens: obrigação pós-emprego, que saltou 38% nos períodos de comparação, e também no segmento de provisões para perdas, né, que saltou 22% nos períodos comparáveis. No final das contas, tivemos aqui um resultado ok, um lucro líquido que retraiu apenas 9%. Temos que acompanhar de perto agora esse controle de despesas. Ponto positivo aqui, sem dúvida, é o segmento de comercialização, que vem crescendo bastante no EBITDA consolidado da companhia. A CEMIG conseguiu antecipar uma tendência de mercado. Ela é uma das poucas empresas que tem a contratação 100% online do serviço de comercialização de energia. A empresa segue investindo bastante, majoritariamente no segmento de distribuição. Outro ponto importante aqui é que a venda da participação da Aliança Energia que a CEMIG fez para a Vale, no valor de 2,7 bilhões, não entraram nesse exercício financeiro. Nós deveremos ver esse valor entrando no segundo trimestre de 2024. Vai causar um impacto bem significativo no balanço e muitas casas já apontam que a CEMIG deverá pagar um dividendo acima da média em 2024, justamente fruto dessa venda aqui da Aliança Energia. Quando a gente fala em dividendos, a companhia anunciou em março o pagamento de 386 milhões em juros sobre capital próprio. Então, desse lucro de 1 bilhão 154 milhões, a empresa já anunciou a distribuição de 386 milhões aos seus acionistas. Né? Isso aqui é com base apenas no primeiro trimestre de 2024. A Datacom foi no dia 26 de março de 2024 e esse valor vai ser pago em duas parcelas, em junho e em dezembro de 2025.
Além do JCP de 17 centavos, nós temos aqui também um dividendo de 24 centavos por ação, que foi declarado na AGO no final de abril, né? Então a Datacom foi no dia 29 de abril de 2024, sem data de pagamento ainda para esse dividendo. Então quem tem a CEMIG nos últimos 4 meses tem mais ou menos aí 39 centavos por ação na gaveta para receber ao longo dos próximos 2 anos. Agora um ponto importante, vocês sabem que a CEMIG fez recentemente uma bonificação de 30%, aumentando a quantidade de ações disponíveis no mercado. Vamos fazer aqui um dividendo projetado para o ano de 2024. Galera, a gente viu que o primeiro trimestre não foi tão bom para a CEMIG, né? Houve um aumento nas suas despesas operacionais que prejudicaram um pouco o resultado, mesmo assim ela entregou 1,1 bilhões de reais, né? A gente extrapolando esse lucro para o ano de 2024, nós teríamos 4,6 bilhões. Na verdade, eu acredito que ela vai superar os 5 bilhões com a recuperação dos resultados ao longo do ano, mas mesmo que ela não recupere, nós teríamos aqui um lucro por ação de R$ 1,61, lembrando que ela costuma fazer um payout aí de 50% do seu lucro líquido, então teríamos um dividendo por ação de 81 centavos. Lembrando que quem comprou as ações da CEMIG abaixo de R$ 12 entre janeiro, fevereiro e março está com preço médio ajustado pelas bonificações de R$ 8,89. Então quem comprou a CEMIG abaixo de R$ 12 antes da bonificação está com um yield on cost de 9%, né? Para você que está comprando nos preços atuais, vai conseguir um dividend yield próximo dos 8%. Porém, um detalhe importante que eu já falei para vocês é que haverá entrada de 2,7 bilhões, né, da venda da Aliança Energia, e parte disso deve ser revertido para o acionista através de proventos extraordinários, né? Então muitas casas já apontam um yield para 2024 na faixa dos 11% para a CEMIG, né? Justamente em decorrência daquele dividendo extraordinário. Se a gente olhar só para o dividendo recorrente, poderíamos trabalhar aqui com 80 centavos por ação, que é um bom yield para uma empresa que vem apresentando melhoria dos seus resultados. Apesar da leve piora no resultado, eu considero que a CEMIG continua sendo uma boa empresa, trabalhando com margens elevadas para o setor, conseguindo fazer um bom controle aqui da sua alavancagem, e com certeza nós deveremos ver uma melhora no controle das suas despesas. Eu acredito que um preço interessante de aportes seria abaixo dos R$10, tá, pessoal? Então, comprando abaixo dos R$10, você consegue um yield bem próximo ali de 9% e uma empresa que deverá continuar entregando o crescimento da sua receita líquida ao longo dos próximos anos. Essa semana nós tivemos o Banco do Brasil reportando bons resultados e mesmo assim a ação despencou 2,4%. O que de fato aconteceu foi que o mercado não gostou tanto das provisões realizadas pelo banco, né? Então, quando a gente pega aqui a PCLD ampliada, ela fechou em 8,5 bilhões só no primeiro trimestre de 2024. Vejam que nas projeções corporativas para 2024, o Banco do Brasil projeta uma PCLD ampliada que deve ficar entre 30 e 27 bilhões. E no primeiro trimestre, ele já provisionou 8,5 bilhões, então isso sinaliza para o mercado que a PCLD deverá ficar próxima dessa ponta de 30 bilhões. O ponto que eu vinha tocando a respeito da qualidade do crédito é que a gente via o sistema financeiro nacional apresentando uma retração da inadimplência, né? Então, de uma forma geral, o mercado estava sinalizando menor inadimplência da carteira de crédito. Em contrapartida, nós tínhamos aqui o Banco do Brasil crescendo a sua inadimplência acima de 90 dias, né? Houve uma leve retração no primeiro trimestre de 2024, pois principalmente a carteira de crédito do agronegócio, que corresponde a 1/3 da carteira total do banco, ainda continua apresentando um crescimento consistente aqui da inadimplência, né? É claro que, pessoal, de uma forma geral, o banco ainda continua muito sólido, né? O que talvez aconteça é um pouquinho de perda de rentabilidade, caso a inadimplência da carteira de agronegócio continue crescendo. Mas, de uma forma geral, eu considero essa uma preocupação exagerada do mercado, né? Uma queda de 3%. Mas quando a gente olha os destaques do resultado, nós temos aqui um lucro líquido crescendo 8,8%, o melhor índice de eficiência de todos os tempos do Banco do Brasil, né, 25,9%, e um ROI de quase 22%. Então, mesmo que ele tenha que aumentar levemente a sua provisão para devedores duvidosos, o banco tem espaço para continuar crescendo sim. Atualmente, as ações do Banco do Brasil são cobertas por 12 analistas, 8 deles recomendam compra no ativo com preço-alvo entre R$ 35 e R$ 36. A própria XP Investimentos aponta um preço-alvo na casa dos R$ 36 para as ações do Banco do Brasil. Aqui nós teríamos o potencial de upside de 45%, para quem compra nos preços atuais, além dos excelentes dividendos que o banco vem pagando, né? Anunciou na última semana 42 centavos por ação em proventos. O banco continua com resultados muito sólidos e ainda muito descontado por aquilo que vem entregando, um lucro líquido ajustado de 9,3 bilhões no primeiro trimestre de 2024, um ROI de 22%, então ele permanece na carteira, e caso o mercado siga batendo na cotação e ela venha abaixo do meu preço teto para aportes, a gente vai aos poucos reforçando a posição aqui na carteira. Agora nós vamos falar do BR Partners, uma ação small cap que eu venho comprando há 2 anos. Eu aceitei pagar um pouco mais caro nas ações desse banco porque eu acreditava num forte potencial de crescimento que agora vem de fato acontecendo.
O banco entregou um excelente resultado no primeiro trimestre de 2024, com crescimento robusto tanto da receita total quanto do ROI, que se expandiu para casa dos 24%, uma margem líquida de 36%, e o lucro líquido apresentou um crescimento de 50% na comparação com o primeiro TRI de 2023. Só vejam o crescimento desse lucro líquido dos últimos 12 meses, né? Pegando desde o primeiro TRI de 2023 até o primeiro TRI de 2024, numa forte tendência de alta, né? Uma margem líquida trabalhando sempre acima de 30% e uma boa recuperação do ROI, né? Cresceu 7,4 pontos percentuais. O primeiro semestre de 2023 e o segundo semestre de 2022 foram péssimos para o banco. Por quê? Porque o BR Partners é um banco de investimentos focado em um serviço financeiro mais sofisticado, né? Como fusões e aquisições, assessoria a conselhos, assessoria pré-IPOs, privatizações e também emissão de dívidas junto ao mercado. Então é um banco que vai ser altamente demandado quando a economia estiver mais aquecida, né? Porém, mesmo com as incertezas políticas e econômicas, o banco vem conseguindo realizar transações relevantes e entregar crescimento em várias linhas do balanço. Vejam que o carro-chefe do banco, que é o segmento de Investment Bank e mercado de capitais, vem se recuperando na comparação com o primeiro TRI de 2023. Houve um avanço de 68% nas receitas desse segmento e tivemos um impacto bem significativo também da remuneração do capital. Então, conforme o banco faz o serviço de estruturação de dívida e distribui para o mercado, ele deixa uma parcela desse produto numa carteira própria, né? Isso vai gerando uma remuneração do capital bem interessante. Então, aqui nós tivemos um crescimento de 50% do lucro líquido na comparação com o primeiro TRI de 2023 e um crescimento de 14,7% na comparação com o trimestre passado. Outro ponto interessante é que o segmento Wealth, que é o segmento ali que trabalha com serviços de gestão patrimonial, gestão de fortunas, foi lançado em 11 de setembro de 2023 e já conta com uma carteira de ativos de quase 3 bilhões de reais, né? Isso mostra uma força de tração impressionante no crescimento do banco. O BR Partners é uma das ações da bolsa que consegue aliar crescimento com dividendos, porque é uma small cap que vem apresentando um forte crescimento dos resultados e ainda tem avenidas grandes de crescimento pela frente e tem a proposta de realizar um payout na casa dos 60%, um payout bem elevado que se traduziu em 30 centavos por ação referente apenas ao lucro do primeiro trimestre de 2024, né? Então, conforme os lucros forem crescendo, a tendência é que os dividendos vão crescer bastante também nessa esteira. Então, é por isso que eu trouxe o BR Partners para a nossa carteira aqui de investimentos. Inclusive, é uma ação que já está no mapa de valor há praticamente um ano, com meu preço teto para aportes e com os dividendos projetados. Aqui eu trago tanto os pontos-chave da análise como os diferenciais competitivos da ação e por que eu acredito que vale a pena carregar esse tipo de ativo para o longo prazo. Se você quer ter acesso a esse tipo de informação, eu te convido a assinar o Clube de Membros. Por apenas R$ 2,99 você vai ter acesso a essa planilha, bem como vídeos exclusivos todos os finais de semana e também o nosso grupo do WhatsApp. Atualmente o BR Partners é coberto por 3 analistas com preço-alvo em R$ 19,50 por ação. Temos aqui um dividendo trimestral de 30 centavos por ação, então a gente pode projetar aqui R$ 1,20 por ação para o ano de 2024, né? Então, um banco que deve continuar entregando o crescimento das receitas, dos lucros e a longo prazo talvez seja uma das ações que mais vai entregar crescimento patrimonial para a carteira. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, eu peço mais uma vez que deixe aí seu comentário, sua inscrição e compartilhe ele em outras plataformas. E até o próximo vídeo.